Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, o Brasil todo discute os indicadores socioeconômicos, os indicadores sociais divulgados pelo IPEA na última semana, que infelizmente condenam o estado do Maranhão a situações vergonhosas em relação ao restante do país. Porque não há outra afirmação que não seja isso. Sentimento, infelizmente, de vergonha. Todos nós que conhecemos as potencialidades do nosso estado, segundo o litoral mais extenso do país, terras férteis, rios perenes, povo trabalhador, muito dinheiro, estado rico, sendo achincalhado, fazendo com que os maranhenses, de certa forma, se sintam humilhados em relação ao que constantemente é divulgado na mídia nacional. A última ontem, apenas para dar um exemplo, de que nas piores cidades do IDH, duas em especial no Maranhão, a situação é de desespero. Situação de Marajá do Sena e Fernando Falcão. E o pior é que a gente vê que o Brasil vem dando certo. E o Grupo Sarney, grupo que governa o estado há tanto tempo, que teve todas as chances, não conseguiu mudar esse quadro. Afinal de contas, quantos mandatos precisa ter a governadora Rosena Sarney para efetivamente colocar o Maranhão numa posição de destaque? Porque o povo generoso do Maranhão já deu 4 mandatos. 4 mandatos. 3, um foi o TSE que deu. Já teve todo o tempo do mundo. E agora ainda parece alguns representantes do grupo que dizem, não, a gente precisa de mais 10 anos para terminar de dar jeito. Mais 20 anos, mais 50 anos. Infelizmente, o problema neste caso é da política. Da má aplicação dos recursos públicos. Da falta de prioridade no combate à pobreza. Se não, vejamos, pega uma secretaria importante, Secretaria de Desenvolvimento Social, que deveria atacar, combater os baixos IDH das cidades mais carentes do nosso estado. Eu duvido, se os senhores e senhoras sabem, quanto o governo do estado repassou para a cidade de Marajá do Sena, Fernando Falcão, em convênio, por exemplo. Esse ano, de 2013, 150 mil reais para uma, 160 mil reais para outra. É o que se passou de convênio para a cidade mais miserável. Ou essas cidades não mereceriam que tivessem sido priorizadas? Nas sedes, Secretaria de Desenvolvimento Social, nada se fala das duas cidades em pior situação do nosso estado. Nada! E para que serve o dinheiro das sedes, então? Que é o segundo maior orçamento do estado do Maranhão. O maior é da Secretaria de Saúde. Para que serve as sedes? E tivemos a resposta, a confirmação da resposta nesse final de semana. Palavras do deputado, ex-deputado Chico Gomes, já foi vice-líder do governo, vice-líder da oposição, um aliado incondicional do Grupo Sarney, respeitado pelos governistas, pelos oposicionistas. E ele veio, numa entrevista, afirmar que o dinheiro que a SEDES mandou para Viana foi efetivamente tudo gasto em campanha eleitoral. Não é a oposição que está dizendo isso. Não é. Nós já dissemos. Quem está afirmando é o prefeito de Viana, ex-deputado Chico Gomes. Vamos aos trechos. Efetivamente não foi feito nesses trechos. Nem sabíamos da existência desse convênio. Uma das pessoas da associação confirmou que fez o convênio e contratou uma empresa para fazer a estrada. O que acontece é, esse convênio foi publicado em outubro em São Luís. 9 meses depois, é corrigido e botado para Viana, para ninguém fiscalizar. Exatamente igual fizeram com a Associação Vera Macieira lá na Raposa.
Botaram raposa, ninguém fiscaliza para concluir, senhor presidente. E aí, como é que se faz para fiscalizar? E ele segue adiante. A gente pode ir lá, perguntar para as lideranças, perguntar para as pessoas que transitam na comunidade, que efetivamente nada foi feito. Quem está dizendo isso é o prefeito da cidade. Ou ele não conhece a cidade que ele vive, que ele governa, que ele foi eleito. O Ministério Público tem que investigar e punir aqueles que desviaram recursos públicos. Esse dinheiro, e muito mais do que isso, foi empregado na campanha eleitoral. O Diário Oficial publicou que os povoados eram em São Luís para ninguém tomar conhecimento. A governadora, segundo o prefeito Chico Gomes, nem tem conhecimento desse convênio. É uma casa da mãe Joana. O que falta, senhoras e senhores deputados, efetivamente, é vergonha na cara desse governo que prefere pegar o dinheiro que era para combater a pobreza e gastar com eleições no interior do estado, que prefere condenar os maranhenses até pior expectativa de vida do país. Quem nasce no Maranhão, quem vive aqui, é condenado a morrer antes. É condenado a morrer antes do que qualquer outro brasileiro dos outros estados. É condenado a ter a pior renda do país. É condenado a ter o segundo pior IDH do país. Isso, insisto, é o legado deixado pelos governos ligado ao senador José Sarney e, em especial, à governadora Rosiana Sarney. E a pergunta que eu faço aos senhores e senhoras deputados, depois da afirmação do prefeito Chico Gomes, de que dinheiro das sedes, convênio das sedes, que era para combater a pobreza, que era para combater o baixíssimo IDH, é usado em campanha eleitoral. O que é que nós, deputados, vamos fazer com isso? Vamos ouvir calados e achar que isso é do jogo? Vamos desmentir o dito pelo prefeito Chico Gomes e confirmado pelos vereadores. Deputado Júnior. João de Marcos, PRB, para concluir, senhor presidente. Extrapolando 3 minutos, tem 3 oradores. Para concluir, o tempo está acabando. João de Marcos e Paulo Jacques. Esta casa tem que investigar mais essa denúncia. E são tantas reiteradas, quiçá não seja a hora de uma CPI dos convênios fantasmas. Deputado